Olá, seja muito bem-vindo ao Mesa Podcast. Eu sou a Natália Ziviani, ao meu lado, Marcos Escobar, presidente da ACE Catanduva. E hoje recebemos aqui na mesa dois convidados muito especiais, o Dr. Wagner Ramos de Quadros, que é o juiz de direito, né? Então a gente já pode tratar assim, você excelentíssimo, né? O doutor juiz de direito. Não precisa desse tratamento aqui, doutor. Não. E também o Nilton Vieira da Cruz, o Niltinho, como é bem conhecido, né? Que é o diretor de assistência social aqui de Catanduva. É um prazer recebê-los aqui hoje. Sejam bem-vindos. Bom dia, olá, né? Dr. Wagner, Nilson. E a ideia hoje é trazê-los aqui como representante aí da Arcos, né? E o Nilton, que foi praticamente um dos fundadores, né? Se não o fundador, né? Junto com o Dr. Wagner. E com o Leandro Capristo também. Com o Leandro Capristo. Eu não conheço muito ainda a história, né? Conheço um pedaço da história. E o objetivo, então, do programa hoje, né, Thalia, é conhecer esse trabalho importante que a Arcos faz aí, que vocês dois ajudaram a construir. E eu abro um pouco assim, ó. A parte econômica, a gente acompanha... o PIB no mundo aí cresce mais ou menos 3,5% ao ano, né? Se a gente pegar o que a China cresce muito, né? Os Estados Unidos, em média, né? E eu vejo que o terceiro setor ele cresce mais de 20%, né? É um setor aí muito importante hoje nos países, né? Na economia mundial. E eu tive o prazer de conhecê-los, né? Eu fiquei muito tempo fora aí da cidade, eu não sabia o trabalho da Arcos, acabei conhecendo. Quando eu estava com o vice-presidente lá da APAE, acabei conhecendo o trabalho de vocês. E é um trabalho fantástico, né? Parabenizá-los aí pelo trabalho, pela importância que é isso aí na cidade, né? O projeto de vocês. E eu não sei se eu estou enganado também. Eu vejo, me parece que a Arcos hoje, depois acho que vocês vão explicar, me parece, eu fiz umas pesquisas meio rápidas, eu não vi até hoje uma instituição tão grande, né, no campo da solidariedade. Sim. Eu acho que são mais de 40 instituições hoje que vocês representam. E só lembrando, isso é bem Marcos, típico catanduvense, que né? A Arcos, né, ela é uma associação e rede de cooperação social. Olha só. Então, 3 anos já? 3 anos. 3 anos. Nesse mês. Nesse mês? É. Olha que bacana. Então, aí a gente trouxe vocês dentro da nossa mesa, né? Então, trouxemos os candidatos para a mesa da ACE para discutir as questões do terceiro setor, especificamente da Arcos, né? Dessa importância, mais de 40 instituições. Sim, um trabalho muito bonito. Um trabalho que eles bonito, fazem. Gera muito emprego, né? Ela acaba sendo um colchão aí social, né? Tantos os problemas que nós temos aí pelo Brasil. Catanduva não é diferente disso, né? A gente está vivendo um momento difícil, que é o Covid, né, que está trazendo muitas dificuldades sociais, desequilíbrio social. E a Arcos tem uma felicidade de ter uma instituição, eu acredito que seja uma das, se não a maior do mundo aí, né, pelo menos do Brasil, que está em Catanduva, né, fruto da nossa cidade. Então eu gostaria aí que, né, para entender um pouco melhor, né, o bate-papo da mesa hoje vai ser dessa questão do terceiro setor, especificamente da Arcos, né, Natália? O Dr. Wagner, ele é o presidente da Arcos, né? O Niltinho é um dos fundadores, né? Então, agora teve uma nova eleição. Queria que vocês falassem sobre isso e sobre o pessoal que é voluntário lá, quem que trabalha lá, né? Eu gostaria de fazer uma primeira abordagem para a gente contextualizar o terceiro setor dentro da sociedade, né? Acho que é interessante para quem está acompanhando essa conversa, que a sociedade ela tem uma diversidade que é da natureza do ser humano, quer dizer, as pessoas têm as suas atividades, têm os seus investimentos, as pessoas vivem, desenvolvem, constituem família, se organizam, buscando, no final das contas, todo mundo quer estar bem. Uhum. Só que existe um conceito que não é verdadeiro de que a felicidade individual é possível. Então, eu vou ser feliz. Certo. Aí eu busco a minha felicidade. Eu estudo, eu trabalho, eu me dedico e vou buscar a minha felicidade. A ideia de felicidade individual, na minha concepção, não é verdadeira. Certo. Porque se eu estiver muito bem e do meu lado tiver uma pessoa que não está tão bem assim, ou está em sofrimento, aquilo vai me atingir.
inevitavelmente, é da natureza do ser humano ficar perturbado quando alguém perto dele não está ok. E é aí que vem a ideia básica do que faz sentido da nossa visão de terceiro setor. O que é esse terceiro setor? O terceiro setor é mais ou menos aquela área da sociedade em que as pessoas e as instituições, as organizações olham para a sociedade como um todo, vê que tem alguma coisa que não está ok, Certo. que tem pessoas em sofrimento, tem setores da sociedade que não estão bem, e elas querem fazer alguma coisa a respeito. Basicamente se preocupando com os seres humanos com o mínimo de condição de vida e dignidade. Então, a sociedade ela se movimenta, ela se organiza e cria mecanismos, organizações e instituições para, olhando o resto da sociedade, ver o que não está harmonioso, ver os grupos de pessoas que não estão com o mínimo de dignidade e fazem alguma coisa a respeito. Basicamente, assim, num conceito assim bem grosseiro, vamos dizer, Geral. é isso. Uhum. Terceiro setor, Exatamente. parte da sociedade é que se preocupa com harmonia, dignidade e condições de vida adequadas para as pessoas em geral. Tá. E no momento, né, Dr. Wagner, que principalmente o Brasil está precisando tanto, né? A gente acha que não... Pelo menos eu acompanho o Brasil, assim, eu me formei em economia, né? Eu sempre gostei muito dessa parte social, econômica, então a gente acompanhou muito a década de 70, o milagre, né? Que, inclusive a minha tese aí, uma da meus estudos foi estudar o milagre econômico, né? Acompanhei muito bem essa questão da pobreza. E eu não sei se a gente viveu um momento aí... Acho que a gente passou fome no Brasil, nós já tivemos grupos aí no Nordeste, as regiões aí. Você vê, nós tínhamos acabado com a fome no Brasil, acabado... Você vê falar, eu não via falar mais que algum brasileiro passava fome, né? Eu acho que ele tinha uma questão de miserabilidade, não tinha emprego, desqualificado, mas passar fome. Então a gente realmente chegou num momento especial, né, que o Brasil está passando, e a gente fica muito contente de ter uma Arcos aí agora que pode dar esse suporte, né? Eu já morei em grandes centros também, né, como Campinas, que a violência ela é muito complicada, muito, né? Se a gente não tem um aporte, um suporte, uma instituição como a de vocês aí, as coisas ficam mais difíceis, né? Ô Marcos, Então... é bem oportuno, você vê que a introdução que o Wagner fez, ela sinaliza uma essência que tem em todo esse trabalho do terceiro setor. Sim. Que quando você se importa com o outro, você vê que, assim, que a gente tem a preocupação de que a gente precisa transformar a sociedade, e ela não se resume àquilo que às vezes muitas das situações é emergencial. Agora estamos mobilizando a questão da fome, por exemplo. Então nós precisamos arrumar alimentos, cesta básica. São importantes essas ações. Sim. Mas o terceiro setor está olhando e as políticas públicas estão caminhando também Certo. naquilo que é o ideal, é que você vê a condição de transformar a vida das pessoas. Sair dessa, vamos chamar entre aspas, do assistencialismo emergencial, de atender Certo. na questão material, mas também ter uma inserção em fazer a transformação da vida dessas pessoas num alcance maior, de capacidade, de orientação, de oportunidade de trabalho, de emprego. Isso tudo se desdobra nessas ações do terceiro setor. É isso. A Arcos ela tem uma característica própria que ela, no caso de Catanduva, foi idealizada, que ela reúne as organizações que existem, né? Já são organizações, cada um tem seu CNPJ, já existe há muito tempo, tem organizações de 80 anos, outras mais recentes, mas ela já tem uma história na cidade, né? Desde abrigo de criança, organizações que lidam com pessoas que têm enfermidades, como o câncer e outras mais, as ILPIs, que são os antigos asilos. Então, todas essas organizações, a Arcos tem 40 associados em Catanduva e região. Então ela aglutinou, elas continuam tendo vida própria, cada uma delas, na sua vocação, no seu trabalho, mas a Arcos veio o quê? Fortalecer as organizações, fazer a interface com o poder público, que é muito importante, que grande parte desses serviços que são prestados seria papel do Estado, né, a nível federal, estadual e municipal. Sim. Então, essa articulação que fortalece e a sintonia com as políticas públicas em dar um fortalecimento e criar condições para que essas organizações desenvolvam bem e tenham recursos, inclusive, para esse trabalho, né? Então, a Arcos foi inspirada nisso. Sim. Era uma ideia que já vinha de algum tempo, né? Sim. Mas a oportunidade foi quando foi feita uma ação na cidade.
o Wagner era presidente da Casa de Apoio à Criança, né? E a gente reuniu algumas pessoas e começamos a buscar ajuda para dar um suporte para a organização. E concluindo esse primeiro trabalho, que a gente conseguiu muitas doações para a Casa de Apoio à Criança, tinha coisas que a gente poderia destinar a outras organizações, porque ali não estava necessitando de tudo aquilo. E a gente começou a circular para algumas outras organizações. E sentia a necessidade. E via que, assim, não, a necessidade também, mas o que foi o ponto, assim, chave foi que o Wagner fez um comentário, falou, puxa vida, nós temos tantas entidades tão importantes, fazem um trabalho, eles lutam, são desafiadores, mas estão ali na luta, que bacana, a gente podia ter uma conversa com esse pessoal, vamos fazer isso? E aí nós marcamos uma primeira reunião no SESC, no dia 13 de janeiro de 2018, teve lá em torno de 20 organizações, cada uma expôs rapidamente, olha, nossa organização faz isso, né? Nosso trabalho é esse. E ao final da reunião, que foi conduzida pelo Wagner, falou, gente, eu estou vendo uma coisa assim, que tal se a gente fizesse uma associação que unisse todos nós, né? Cada um com a sua autonomia, mas a gente tivesse uma associação que ajudasse nesse trabalho de fortalecer a todos. Foi aí que foi aprovado por unanimidade. E a partir de janeiro nós fizemos toda a parte documental, estudo de estatuto, e no dia 7 de abril de 2018 a Arcos foi fundada e constituída a primeira diretoria, que foi renovada agora no mês de abril. Então esse é rapidamente um breve histórico de como a Arcos foi criada e com que pensamento. Que legal. O que eu vejo assim, pessoal, eu acabei conhecendo tanto o Nilton como o Dr. Wagner na minha volta para Catanduva, né? Eu não conhecia, fiquei encantado aí pelo trabalho. E uma coisa que eu vejo em vocês dois, assim, vocês têm uma sintonia muito boa, né? Vocês estão bem alinhados, um respeito. Como que começou essa amizade de vocês aí? Foi antes da Argo ou foi... Então, é um pouco nisso que eu falei. Porque eu acho que... Tem um outro companheiro, todas as pessoas envolvidas são muito importantes. Cada uma cumpre um papel, cada uma tem uma peça-chave nesse processo todo dessa grande força que a gente tem. Né? Mas teve essa história que a gente também não pode negar, é um registro apenas, ninguém está querendo, né, se vangloriar disso, mas foi, e o Wagner fala muito isso, nós somos instrumentos de Deus, né? Nós somos instrumentos daquilo que a gente pode agir e talvez favorecer positivamente na cidade. E o Leandro Capristo, que é um outro grande parceiro que estava junto nesse início, né, que foi o trio, o Leandro, eu e o Wagner, o Leandro me ligou, eu conhecia ele de vista. Ele falou, a gente precisa fazer uma campanha, pedir ajuda para a Casa de Apoio à Criança e você poderia nos ajudar a visitar as lojas maçônicas? Eu era delegado na oportunidade regional e nós fizemos essa andança também. E o Leandro hoje, ele está onde? Só para te interromper. O Leandro também da diretoria. O Leandro eu não conheço, acho que eu não estou lembrado. E mais nesse sentido que você fala da sintonia. Certo. Tem coisas que eu não consigo alcançar, né? Mas eu me esforço em buscar nessa contribuição. O Wagner tem outras percepções, o Leandro tem outras. Então, essa sintonia também ela favorece o quê? A gente potencializar o que nós estamos buscando, que é esse olhar ao próximo, a movimentar para que a gente faça a diferença, que motive as pessoas a fazerem a diferença na vida dos outros, não só das nossas organizações que têm esse diferencial, mas a sociedade como um todo, ele vem dessa sintonia que a gente criou e ela se fortalece a cada dia, porque a gente é motivado. Eu me motivo com o Wagner, me motivo com o Leandro, me motivo hoje com o Escobar, que foi uma grata amizade, que é recente, mas que a gente se inspira, porque a gente tem que ser inspirador um do outro, porque o resultado para a sociedade, uma sociedade como Catanduva, é muito positivo. Nós vivemos momentos difíceis no cenário da cidade, mesmo no campo da política, né? Que houve muitas dificuldades, e a gente está vivendo um momento novo, de uma esperança, de uma possibilidade de Catanduva dar os seus passos, aquilo que ela tem vocação e merece, para ela avançar naquilo que ela pode construir. E aí nós temos que lembrar da história de Catanduva, do que ela tem na sua marca, né? O Padre Albino como uma história marcante de vida que vai ficar eternamente marcado na vida de Catanduva, a sua obra, as suas ações. Outros benfeitores, como o Bidinho Zancaner, que eu sempre insisto, a Lola Zancaner, pessoas que fizeram e outras tantas que fazem nessa área, que são inspiradores para nós, que a gente possa inspirar outras pessoas, buscar pessoas voluntárias para fortalecer o nosso trabalho nesse caminho. Acho que é esse o objetivo nosso. Né? A APAI também, né? Você viu, a APAI hoje, né? Para quem não conhece, ela está entre as 10 melhores APAI do Brasil, organizada,
ela não tem desvio, né? Deixa eu contar uma coisa sobre o APAE. Sonel, você parabenizar, né, pelo trabalho. Todos eles. Né? Então, deixa eu contar uma historinha sobre a APAE. Meu primeiro contato com a APAE. Nem lembro que ano que foi, mas já foi bastante tempo. Deve fazer uns 10 anos, não sei. Quando eu escrevi e publiquei 2 livros, né? Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu achava que não teria sentido eu ganhar dinheiro com venda de livro. Então eu queria buscar uma entidade que merecesse isso, que pelo seu trabalho, etc. E comecei a pesquisar em Catanduva, isso já faz bastante tempo, e a APAE é uma unanimidade. Não havia ninguém que colocasse qualquer dúvida, uma unanimidade, na verdade, nacional, né? Então, a minha relação com a APAE iniciou lá atrás, quando eu dediquei o resultado da venda dos livros justamente para essa instituição que eu conheci em razão disso, né? De destinar o recurso de venda dessa publicação. E hoje em dia a APAE é uma das organizações filiadas à Arcos. Olha aqui. Que legal, né? E uma organização seríssima, né? Sim, muito exemplar. boa, Faz um excelente. trabalho muito bonito, né? A gente precisa trazer o seu Nelson aqui qualquer dia, né? Para falar Vamos trazer, sobre já falei com APAE. ele. E é assim, eu acho que também, já quer valorizar o que é de Catanduva, a APAE também hoje, nós perdemos muita coisa em Catanduva, né? A própria associação aí, a gente também está fazendo um trabalho, nós estamos com 90 anos, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Estamos com 90 anos aqui, é uma instituição centenária, fez muitos projetos para a cidade, a gente quer retomar isso aí, né? Teve grandes presidentes aí. E a APAE, se você tem uma ideia, hoje nós somos representante regional de toda a região nossa, né? Nós perdemos tudo praticamente para a cidade de Rio Preto, sem preconceito, sem, né, demagogia nenhuma. Mas nós perdemos, tínhamos tanta coisa importante que nós fomos perdendo, né? E a APAE, eu acho que é só praticamente a APAE hoje que nós temos, que é uma representação, força regional aí, e que a gente não pode perder isso, né? É muito importante para a verba, para levar o nome da cidade, né? A APAE, então, a Provida e a Arcos. A Provida também é? Provida e a Arcos, né? A Provida é uma referência nacional, a nossa aqui. Então a Provida tanto que não Porto conhecia. Alegre pertence a Catanduva. Olha só. Olha a dimensão que tem esse trabalho também, que é grandioso, da Provida. Então, pessoal, a gente tem que valorizar, né? E a ideia da Catanduva, mesa aqui Catanduva tem muito potencial. Isso eu senti. Eu não sou de Catanduva, vim para cá em 96 e adotei a cidade de alguma maneira me adotou também. E eu sinto aqui alguma coisa muito forte, muito poderosa, tem muito potencial aqui. E eu entendo e concordo com o Newton quando ele falou do Escobar, que a partir do retorno do Escobar para Catanduva e através da associação comercial, a gente tem uma possibilidade de realizar um trabalho profundamente transformador na medida em que, inclusive, as empresas se aproximam do terceiro setor. Quem que segura o terceiro setor juntamente com o setor produtivo, comercial? Quem que segura? Ninguém segura. E essa que é a ideia, vindo vocês para a mesa, né? O debate, porque assim, a gente vê algumas associações aí fazendo trabalhos fantásticos, né? Eu morei em Campinas, ela é muito forte, não só na área empresarial, né? Também no terceiro setor, de fazer o bem, de fazer campanhas, né? A própria CIRP de Rio Preto, hoje ela tem 2.400 associados, para ter uma ideia, né? É muito forte nas políticas aí, não só de empreendedoras, né? Política mesmo de ajudar a fazer campanhas, né? Porque no final, pessoal, se a gente também não tiver um trabalho social, vai todo mundo pro buraco, né? Então, mas nesse pouco todo mundo tempo, perde, né? Nesse pouco tempo da Arcos, vamos dizer assim que ela é nova, né? Mas ela já fez muitas coisas grandiosas. Uma ação que a gente tem que é um pilar, né, da Arcos, é o Desafio de Natal, que todo final de ano é realizado. E a gente conta com quem? Na grande parte são empresários, que através dessas parcerias destinam recursos para a gente poder também, de forma transparente e democrática, destinar às organizações que se inscreveram no programa. Tem os critérios, tem que prestar conta, tudo certinho, mas a gente tem esses parceiros que já têm essa consciência da responsabilidade social das empresas. Então nós temos grandes parceiros muito importantes que estão nos fortalecendo com essas ações, né? Isso fortalece a ação. Imposto de renda? Não, nesse caso não é o imposto de renda, é uma destinação voluntária mesmo, né? Nós temos um outro braço que é a campanha do imposto de renda, que também é feito, que a Arcos também tem como suporte, que é o Leão Amigo, né? Que nós estamos em pleno mês do imposto de renda.
Estamos pedindo aí sempre muito para os contadores, os contabilistas nos darem força com seus clientes, que a gente sabe que tem um resultado, que o imposto de renda de Catanduva, se todo mundo destinar, e não é um dinheiro que vai ser a mais do que você tem de compromisso com o governo, né? É do teu imposto de renda, você tira até 6% para ficar na cidade, 3% do fundo do idoso e 3% para o fundo municipal da criança e adolescente. Esses 6%, se todo mundo destinar, Catanduva tem condição de arrecadar 4 milhões. Olha só. E vai hoje para entidades. vai para um fundo municipal que depois, com os critérios, repassa. é destinado para essas organizações. Olha só que legal. E nós estamos na faixa ainda de 200 mil. Nós começamos a campanha há 3 anos atrás, Catanduva vai arrecadar 90 a 100 mil por ano. Certo. Nós começamos a fazer um trabalho, houve essa evolução, né? Mas ainda é muito pouco diante do que a gente pode ter de recurso do Vamos imposto de ajudar a divulgar, renda. então, né? Sim. A gente inclusive a gente tem um grupo aqui de contadores, Isso. a gente podia fazer uma reunião com eles. A gente já estava programado para fazer isso, né? Por conta que o Poupa Tempo está fechado, mas a gente consegue reunir esse grupo aí, que é um grupo representativo O aí, Conselho né? Regional de Contabilidade tem nos apoiado, tem ajudado a fazer essa divulgação também, mas quanto mais a gente divulgar, porque tem que mais lembrar, a gente né? sensibiliza. As pessoas esquecem para de que na eles hora, né? façam, porque tem um detalhe, tem que ser no formulário completo. Então, num primeiro ano, quem não faz no formulário completo vai ter o trabalho de fazer o formulário completo. O contador Certo. vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas depois ele tem a matriz para todo ano só atualizar, vender um carro, comprou uma casa. Mas fica fácil e a gente consegue garantir um recurso que é expressivo para a cidade, Sim. porque essas organizações fazem trabalhos fantásticos, elas precisam desse recurso. E 4 Então, nós milhões precisamos ajudar. Se a ajudaria associação muito. comercial comprar essa ideia, apoiar essa Sim. ideia, é uma revolução. Então, porque 4 Fazer uma milhões... E com, parceria. com já, detalhe, né? com Já detalhe super importante de que a pessoa não gasta um centavo a mais. Sim, sim. Simplesmente, em vez de mandar para Brasília o recurso, fica em Manda Catanduva. pra cá. Exatamente. E é um recurso mais fácil de administrar, né? E vai Já pra- está dentro de uma e vai pras organização. Vai crianças beneficiar e tantas pros pessoas, idosos. tantas famílias, né? E de o comércio Catanduva. local, né? E Vai esse, gastar o Exatamente. dinheiro Vai exatamente. girar. localmente, né? Vai na- girar. E esse recurso, veja bem, nós estamos falando do imposto de renda agora, né? O tradicional, que é a declaração anual, que é final de abril. Mas essa nossa campanha, ela vai ser trabalhada o tempo todo, ela é permanente. Por quê? Fora desse período normal, você pode trabalhar até o final do ano e a pessoa física ela pode destinar até dezembro, já pensando no imposto de renda do ano seguinte, até 3%. E mais virando o ano no imposto normal, mais 3%. Então, a gente tem condição de ter uma captação de 12%, né? 3% até dezembro para cada fundo e mais 3% em abril. Aí a gente soma mais recurso. E fora isso, a gente vai fazer um trabalho com as empresas na questão da pessoa jurídica também, que é 1%. Tudo isso vai se somando para dar esse resultado do potencial dos 4 milhões, que a gente tem que trabalhar muito. E a pessoa que está ouvindo, que não tem empresa, mas quer ajudar, quer colaborar, como que faz? Primeira medida na questão do imposto de renda é falar com o seu contador. Caso ela não tenha, ela mesmo faça a declaração, nós temos a nossa página na internet, Sou Leão Amigo, é fácil de acessar, lá tem as instruções, ou pode nos ligar também, pode ligar para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para o Fundo Municipal do Idoso, que as instruções serão dadas para garantir que esse recurso fique na cidade. Ou liga aqui na ACE, Legal. né? Também. Entra nas redes sociais da ACE. Também podemos Nós passar o temos link. vários contadores que são associados aqui, né? Maravilha. Então nós temos um interesse, com Muito certeza, bom. de ajudar. Isso, Muito bom, Marcos. isso aí, né? Que nem o Dr. Van falou, esse dinheiro não vai custar mais nada para ninguém, né? Sim. E a gente vai, no final, a gente vai estar fazendo o fortalecimento, né, Perfeito. dessa E rede como aí, que né? essas entidades elas são beneficiadas? É só com dinheiro, com O alimento? do imposto de renda é recurso. Ele vai para o fundo municipal, tem uma conta bancária, o fundo tem uma comissão que recebe os projetos, cada entidade pleiteia lá, eu preciso de, para esse projeto, 50 mil reais, por exemplo. Então, depois, dentro dos critérios, há uma distribuição. Até o momento, os critérios sempre foram paritários. Então, porque não tem muito recurso, então, deu quanto? 200 mil, tem 10 organizações, dá um valor igual para cada uma. Sim, Né? faz a Mas a divisão. tendência é evoluir para que os projetos se fortaleçam na questão de captação de recursos. Quem atende mais público, né, tem mais assistido, tem uma parte proporcional adequada aos seus projetos. Mas eu vi que também com a chegada da Arcos, algumas entidades que
tinham muita dificuldade, por exemplo, com papelada, né? Tinha dificuldade em acessar as leis, né? Então, acho que a Arcos, junto com o corpo jurídico, conseguiu também ajudar essas entidades. Então, uma parte do trabalho da Arcos é assessorar, apoiar, orientar os seus associados. Quem são os associados? As organizações sociais que trabalham no terceiro setor. Então, elas se filiam à Arcos e, a partir daí, ela tem a possibilidade, por exemplo, de orientação por assistentes sociais, porque nós temos, como trabalho voluntário, assistentes sociais, nós temos psicólogos e nós temos advogados também. Fora isso, o Nilton é um pouco humilde, mas ele é especialista e já prestou orientação para muitas das organizações sobre o SEBAS. Você não gostaria de falar sobre isso? Isso, exatamente. Que são legislações federais muito importantes, né? Tem duas aí que a gente vale a pena abordar. Uma é a que regulou o funcionamento dessas organizações, que é uma lei recente, que é a 13019, que deu um impacto no primeiro momento, porque ela define equipe técnica mínima para cada organização, pela característica e tal. Então, isso, num primeiro momento, houve uma turbulência, mas eu acho que a gente avançou, tanto é que a gente teve uma sintonia muito boa com os conselhos municipais. Houve uma proposta agora de atualização do decreto municipal que regulamenta essa lei federal a ser aplicada no município. A Arcos esteve sempre junto e nós agora estamos na assistência social em sintonia com esse propósito de melhorar as condições e, dentro da lei, fazer agilizar todas essas demandas das organizações, né? Ótimo. E o SEBAS é outro ponto importante que a gente também tem a ousadia de dizer que a gente pretende sugerir alguns ajustes a nível federal, porque eles não dão conta de atender a demanda. Então, há um represamento e a organização, quando ela tem o SEBAS, ela tem todos os benefícios da questão do governo, dos recursos, né? Então, um exemplo, a folha de pagamento tem um impacto, né, da cota patronal, daqueles impostos que são incidentes sobre ela. Quando você tem o SEBAS, a certificação de reconhecimento federal, você não tem esse pagamento. Então, isso alivia muito nas organizações, né? Tem organização que isso representa R$20 mil por mês. E é isso que eles tinham dificuldade, né? E aí é o que a Arcos conseguiu também ajuda fazer. A orientar Exatamente. Na estruturação do pedido, seja de renovação ou do pedido inicial do SEBAS, para que a gente consiga canalizar para Brasília. Só que há uma demora na resposta, né? Às vezes uma demora fora do tempo previsto em lei, porque eles não dão conta de atender. Mas é uma ação que a gente tem procurado trabalhar e fortalecer. Muito tá legal. Bom. Não sei se vocês têm esses números aí. Quanto que a Arcos, nessas 40 instituições, quantas pessoas são envolvidas entre as pessoas que são colaboradoras e as pessoas que são assistidas? Vocês já têm esse número? Cada diretoria vai envolver umas 10 pessoas, 12 pessoas, diretoria básica, né? Certo. Essas são as pessoas ligadas à diretoria. Se você estimar aí que em cada uma das organizações você tem uma média de voluntários, de parceiros, de umas 20 pessoas, você chega aí a várias centenas. Se envolver os simpatizantes, as pessoas beneficiadas, tem várias milhares de pessoas. Só na PAI são 102 funcionários, mas direito são 130 pessoas. Nem falei de funcionário. Tanto que na última eleição... Uma rede grande. É uma rede grande. Olha que interessante. Na também. última eleição, em Catanduva, todos os candidatos a prefeito, eles se aproximaram, nós fizemos reuniões com eles, e nós fomos também conversar com os candidatos a prefeitos e vereadores de Pindorama. Por quê? Porque eles perceberam a quantidade de pessoas que estão envolvidas, direto e indiretamente, e o quanto que seria importante eles mostrarem para Arcos que eles eram bons candidatos. E, na verdade, foi interessante porque a gente teve a oportunidade de falar com todos os candidatos a prefeito aqui. Todos eles assumiram compromisso com a Arcos. E isso acabou resultando em parcerias que estão em desenvolvimento atualmente na cidade. Então, eu acredito que deve ter pelo menos umas 50 pessoas com as instituições, porque você pega um MAPAI, você pega ali o Instituto ali do Padre Albino, né, ali são assistidos também quase 100 pessoas, né? Sim. Ali o lar também dos velhinhos. No seu Albino também são 80 e... Sim.
Tem a Vila São mais Vicente, os empregados. são várias organizações que têm um volume grande. Vai dar né? entre funcionários, eu acredito, e voluntário, pelo menos tá umas 2.000 pessoas. Nisso está embutido o conceito da Arcos, viu, Marcos e Natália, que é o trabalho em rede. O trabalho em rede, ele é um conceito novo e promissor de você realmente unir, né, as ações, as pessoas, e esse trabalho em rede fortalece muito, porque, vou dar um exemplo, a Arcos tem um grupo de WhatsApp de todos os principais pessoas envolvidas, onde você posta ali alguma demanda, surgiu alguma necessidade, você posta ali, todo mundo se mobiliza para solucionar aquela situação, ou ao contrário, por exemplo, uma organização fala assim, olha, eu estou com uma quantidade de alimentos aqui que eu estou doando. Então, automaticamente, rapidamente, esse trabalho em rede agiliza. É a rede do bem, né? É a rede do bem, dá resultado e fortalece. E isso acaba integrando não só os dirigentes e os envolvidos, os associados, mas envolve também esses voluntariados que vão se aproximando e criando esse fortalecimento nessa rede. Existe eu acho muito importante trabalhar essa ideia conceitual, tá, das coisas, né? A gente informar sobre as questões materiais é muito relevante, mas é o conceito que leva a gente à verdadeira transformação, né? Então, na medida em que nós mudamos de uma realidade em que a gente tinha as organizações individualizadas, por exemplo, existia a Casa de Apoio à Criança que lutava pela Casa de Apoio à Criança. Existia uma organização que atende idosos, acolhe idosos, que lutava ali pela questão dos idosos, adolescentes, pessoas enfermas, com limitações, etc., individualizadas, atomizadas. O que acontece? O que a gente passou a propor e realizar? Nós somos um. Então, por que isso? Porque a pessoa em sofrimento, ela é a mesma. Se você é criança, adolescente, adulto, enfermo, tem alguma limitação, isso não tem uma dependência química, isso são características do seu sofrimento, mas o sofrimento é um. Por outro lado, a pessoa que quer ajudar, ela é a mesma. Ela pode estar ajudando no momento uma pessoa com dependência química, mas a intenção, a energia despendida é a mesma. E mesmo as dificuldades burocráticas, documentais, de recursos, econômicos, são as mesmas. Então nós estamos nas mesmas circunstâncias. O que a gente fez? Aproximamos, unimos. E a gente chegou à conclusão, confirmada pelos resultados, de que o segredo para a resolução dos problemas essenciais é a união. Sim. Individualmente não tem resultado relevante. Sempre que se produz um resultado relevante é porque as pessoas, os grupos, as instituições, elas se unem em torno de uma causa comum. Deixam de lado as diferenças e focam naquilo que ela está buscando. Daí, eu repito, a importância, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, 3 instituições, entre aspas, representadas. O Nilton é diretor da assistência social. Você é presidente da associação comercial. Eu sou presidente da Arcos. Poder público, iniciativa privada, terceiro setor, juntos, olhando para a sociedade e pensando o que a gente pode fazer. Sim. Por isso é que é tão relevante uma reunião como essa, uma conversa como essa, porque ela vai para a síntese. União de esforços, focalização de esforços, a energia é muito mais poderosa, o resultado é muito maior. Ótimo. Esse é um dos espíritos da Arcos. É legal. E assim, eu trabalhei mais com a iniciativa privada, né? Eu trabalhei uma época como consultor também. A gente segue, por exemplo, hoje as empresas, né? Vamos falar um pouco da associação, né? E até para os associados também. Hoje, assim, apesar que fazer o bem é do bem, né? É gostoso, gratificante, mas as empresas também hoje, né? Que realmente faz esse apoio dentro do terceiro setor. Vamos pegar casos como uma Natura, por exemplo, hoje, né? A Natura, apesar que ela ganha muito dinheiro com isso, né? Mas ela tem um trabalho, por exemplo, no terceiro setor lá que é para ajudar os produtores lá no Amazonas, lá que sai essência de perfume, de sabonete lá. Realmente, é a sustentabilidade dos projetos. A questão da sustentabilidade, isso tem um apelo muito forte, né? De venda, de geração de emprego, de renda local, né? Os produtores recebem muito mais hoje pelo produto que eles entregam para a Natura do que está vendendo para um intermediário, né? E a empresa também ganha muito com isso, né?
Isso está no conceito da bom. Arcos, a gente já teve algumas tratativas, né? A gente já começou a pensar nisso com alguns apoiadores, de se construir um projeto de sustentabilidade Sim. das organizações para que elas tenham mais segurança em estarem atuando, em estarem desenvolvendo suas ações, né? Sim. E a Arcos faz esse papel também de articular isso. Então, por que não, né, Nil? A gente, por exemplo, desenvolver uma marca, Um selo, um selo, Sim. que nem a Brink tem, né? A Natura, a empresa que faz o bem, né? Sim. A gente está fazendo esse projeto lá nós já estamos com algumas empresas lá na PAI, né? Que cada produto que é vendido com a marca PAI, empresa do bem, né? Quer dizer, às vezes é pouco para a empresa, mas o efeito é muito grande para essa instituição e para o marketing dela também, né? Para a empresa, fazer o bem, entre aspas, para a empresa é um bom investimento. É um ótimo Não é só investimento, questão de fazer o bem. Para ela, Sim, empresa é importante. Hoje em dia, o mercado exige isso das empresas. Que você tem que ter uma ação social, um compromisso social. E tem que ser concreto, né? Você viu aquele caso lá de Brumadinho lá, né? Cavale lá fez, infelizmente, eu acho que Cavale nunca quis estourar uma represa, né? Que atingisse. Mas, assim, se você tem uma empresa que está fazendo projetos sociais, né? Porque a comunidade, no final, né, não é só a questão financeira, né? Que isso aí você cria uma consciência local, né? Tem uma consciência local. A consciência da humanidade, ela tem que evoluir, ela busca evoluir. E por isso que eu digo, volto a dizer, Catanduva tem um momento assim bastante oportuno, porque a Arcos se relaciona com o poder executivo, com o poder legislativo, o poder judiciário em Catanduva tem uma característica de relação, porque a gente vê que eles têm um reconhecimento em relação a Arcos, porque eles vêm total transparência, responsabilidade, a forma como é conduzido, né, o trabalho da Arcos e o né, potencial que tem, né, de desenvolvimento. Então, tudo isso você vai aliando. Com o cenário local, que mesmo diante dos desafios nós podemos avançar, a filosofia do atual governo também traz um pouco esse olhar para a questão social mais forte, né? Um pouco não, é um dos pilares do governo, aliado à questão empresarial, que também é outra questão forte. Tudo isso se juntando, a gente fazendo a junção desses esforços, a gente consegue um resultado na sociedade muito positivo, que eu acho que é promissor para a gente avançar, né? Nós temos outras parcerias que a Arcos constrói, por exemplo, no segmento universitário de Catanduva. Quanto mais eles estiverem inseridos nessas parcerias, de colocar os seus alunos estagiários, conduzidos pelos seus professores, né, a atuar nessas ações, mais fortalece e prepara novos jovens com esse olhar, né? Todas elas, a Unifipa, a FATEC, o Instituto Federal, IMES, FAFICA, são parceiros fortes. Que eu vejo, Vanil, que ainda tem um potencial muito grande para ser explorado aqui. Sim. Eu vejo ainda que os universitários ainda têm um potencial muito grande. Tem outras regiões que eu já morei e já vi, né? Sim. Aqui, por exemplo, se a gente tivesse né, não sei se é com a Arco, a gente pode um projeto junto com os alunos, inclusive os alunos do ensino médio com os universitários, porque isso é uma força muito grande de doadores, né? De doadores do tempo, do voluntarialismo. Isso já começou já com a FATEC, né? Então, nós temos a parcerias muito boas com a FATEC. Então, aí, de trabalho efetivo. Então, eu acho que tem, né? Porque esse pessoal, essa molecada aí, eles têm um gás, têm uma vontade, né? Tem o tempo, né? E é um momento oportuno. E é um momento oportuno, então tem um grande potencial, né? De ampliar essa rede. Para ampliar essa rede, né? Perfeito. E são gente jovens, né? Sim. E... Bom, não sei, eu queria fazer um comentário. Pode falar, fica à vontade. Assim, eu pegar um pouco do meu exemplo também, o que acontece? Eu vim, vamos dizer, eu tive algumas oportunidades na minha vida que eu aproveitei e teve uma época que eu trabalhava muito forte na questão financeira mesmo, de operações, de mercado financeiro. E esse é um mundo que realmente ele é muito agressivo, né, do ponto de vista da agressividade do trabalho, né, da questão do dinheiro e tudo mais, né? E eu vejo assim, eu teve um movimento que eu não sei se foi um acaso, mas eu fui convidado lá pelo seu Nelson, que sou muito grato, né, para fazer parte lá da PAI, né? Comecei ajudando um leilão, porque eu tinha gado. Né? Primeiro eu comecei com um leilão, né? O leilão lá da PAI, que todo ano faz, o presidente do leilão. Depois aí teve a eleição, ele me chamou para ser vice-presidente, né? E eu acabei entendendo um pouco dessa questão aí, que eu queria um pouco que você explorasse da doação, né? E a gente sempre ouve, né, dos meios religiosos,
os especialistas, quem doa ganha em dobro, né? Mas é impressionante, assim, eu sei porque aconteceu comigo isso aí, né? Não é que eu nunca doei, eu venho numa família também que a minha avó era italiana, minha avó saía com um saco de arroz, feijão, eles vieram da Itália, né? Ela saía nas vilas, aí, nas fazendas, né? E o meu avô batendo nela, meu avô era espanhol, né? Duro, né? Não, mas como que você vai fazer isso? A minha avó já era E minha avó tinha essa característica, né? De sair ajudando, doando, né? Que era uma coisa, acho que da guerra, né? Que ela veio E aí, interessante que a gente, na PAI, né? Eu falo da PAI, foi o exemplo que eu vivi, né? Que vivo ainda, né? Eu ajudo eles ainda, né? Não todo o tempo. Sim. E a gente vê como é impressionante quando a gente disponibiliza um pouco do nosso tempo para doar, né? Eu já tive um caso de um empresário que esteve conosco aqui também, que eu conheço muito tempo essa empresária, né? Que teve aqui, que está fazendo parte de um grupo nosso aí. Que realmente no final, quando você é empresário, quando você realmente é money, né? A gente chama numa expressão aí, money, dinheiro, negócio, né? E é um trator, todo mundo fica passando em cima de todo mundo, né? Não é aí que você está falando, Marcos, que eu acho que é um negócio que faz mal, né? Que eu quero concluir, né? O que você está falando tem a ver com o que eu acho que está sendo construído e que a gente pode ajudar a construir. Porque é unir sem barreiras o resultado daquilo que a gente está buscando. Certeza. Você vê, só chamando a atenção uma questão que você falou, meio passando aí, nós temos ações na cidade, voluntárias, ações sociais fortes, Igreja Católica, evangélicos, espíritas, que fazem esse trabalho e há uma harmonia, ninguém compete com ninguém, todo mundo faz uma boa parte daquele trabalho na cidade. Nós temos essa questão das empresas, que eu acho que é um pouco quebrar esse... É lógico que ela tem que estar focada no seu negócio, na segurança de que seu negócio está indo bem, que ela tenha a sustentabilidade econômica, financeira da sua empresa, mas quando ela é influenciada por esses movimentos, ela vê que ela tem esse olhar do investimento que o Wagner falou, poxa, mas eu também posso investir um pouco, ajudar, melhorar o cenário da cidade nessas ações, é a questão da responsabilidade social, mas é mais que isso, é você ser um agente de transformação na sociedade. Cada um faz isso, cada um fazendo uma parte nesse sentido, o resultado que a gente tem na cidade, realmente você muda o patamar, você eleva a condição dessa... E aí a coisa da doação, camada social. E essa questão, quando individualmente você se torna um doador de fato, ou a empresa, né? Para mim, pelo menos, é um negócio... É gratificante, É difícil de explicar, porque se for realmente um negócio para valer... Essa semana, Escobar, eu vi um documentário que chama I Am, Eu Sou, em inglês, né? Muito interessante. Um diretor de cinema estadunidense que passou por uma doença grave e depois disso ele foi procurar pessoas que falavam sobre o que realmente fazia sentido, né? E ele chegou a certas conclusões. E ele entrevistou muita gente e tal. E uma das pessoas que ele entrevistou falou o seguinte: se você tem 1 milhão e está bem, se você buscar 2 milhões, você não vai ficar 100% melhor. Talvez 1 milhão seja o suficiente para você estar bem. Sim. E, por outro lado, é da natureza do ser humano, quando ela faz algum ato, pratica algum ato que beneficia uma pessoa, que ela tem um sentimento e uma sensação de um certo prazer, uma certa satisfação, que demonstraria que é da natureza do ser humano ter esse olhar de empatia em relação ao outro. Sim. Então, eu acho que todo mundo que eventualmente tenha feito alguma ação desinteressada em benefício de uma outra pessoa sentiu isso. Momentânea, assim, é algo que já é imediato. Na hora, imediato. Porque então as pessoas desse documentário falavam, nós somos assim. E um dos raciocínios que leva a essa conclusão é o seguinte: o ser humano, ele só é humano em sociedade. Se você pegar um ser humano e colocar em Júpiter, ele com o tempo vai deixar de ser humano, vai perder suas características. A gente desenvolve as características humanas porque a gente se relaciona com os outros seres humanos. Sim. A gente é humano por causa do outro, em razão do outro. E eu sempre digo, inclusive, o seguinte, por exemplo, eu digo assim, eu me chamo Wagner. Não é verdade. Os outros me chamam Wagner. Eu só me reconheço como Wagner no olhar do outro. Quer dizer,
Até o próprio conhecimento de si mesmo, ele vem pela oposição ou pelo espelhamento entre mim e o outro. Eu só faço sentido no contexto da minha relação com os outros. Certo. E esse é o espírito da ideia de fraternidade. A palavra de fraternidade, frater quer dizer irmão. É relação entre irmãos. Queiramos ou não, acreditemos ou não, nós somos, os seres humanos, irmãos. Quando a gente age como irmãos, a gente sente felicidade, sente satisfação interna. O que é o espírito da Arcos e do terceiro setor? A gente reconhecer que os outros seres humanos são os irmãos da gente e que a gente tem o dever ético, no mínimo, de fazer alguma coisa para que o sofrimento deles seja amenizado. E é importante isso, principalmente agora, né, na pandemia, onde há tantos desempregos, tantas pessoas que perderam tudo, tem muita gente morando na rua. A gente vê em Catanduva que aumentou o número de moradores de rua, e eu peguei um dado que eu vi hoje, que saiu na revista Isto que fala que mais de 116 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. Né? E isso foi uma pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Esse número aumentou e muito por causa da pandemia, né? E nós tínhamos a fome tinha ido embora no Brasil, né? Esse é um dado importante aí. Então a gente tem que retomar essa roda de novo do desenvolvimento, da solidariedade, né? De ajudar, porque assim, você hoje, pessoal, né? Todo mundo sabe, um cara que tem 40, 50 anos não se qualificou num mundo que está totalmente informatizado, robotizado, né? A tendência agora do home office, por exemplo. Hoje quem tem um home office não tem problema de trabalho, de emprego, né? Trabalha em casa, trabalha no carro. Uma pessoa que não tem um celular, ou uma conta de celular, né? Esse é um cara excluído, com 50, 40 anos, que não sabe, praticamente é analfabeto, né? O cara não estudou, não tem. E não tem o trabalho de ser guarda hoje, não tem o lugar de ser garçom, porque está tudo parado, né? Que vamos dizer, esse setor absorvia muito esse tipo de pessoa desqualificada, né? Então a gente precisa realmente... Por isso que é muito oportuno, né, Marcos? Só lembrando, a gente não vai abordar isso, mas essa articulação que está se reunindo várias forças na cidade para pensar essa situação e criar mecanismos de ajuda imediata e também pensar a médio e longo prazo de algumas ações na forma de um comitê. Isso vai ser muito positivo para a cidade e cabe a quem pode participar, né, seja a organização, seja o cidadão comum, a estar atento a esse movimento que está se construindo, que envolve sem bandeira partidária, sem nenhum... o foco é em fazer um trabalho que possa dar resultado efetivo na vida das pessoas. É importante, né? Porque na verdade também não é, Nilson, só da cesta básica, né? Eu acho que o momento agora é da fome. Esse comitê está discutindo, né? É suprir um pouco a questão da fome, o foco agora, né? Mas na frente você tem que educar, você tem que dar condições para essas pessoas. Todo mundo quer dignidade, né? De trabalhar, de educar teus filhos, né? De a visão da segurança família. alimentar e da promoção social, da promoção do ser humano, né? Das várias possibilidades que a gente pode criar, articulado com os empresários, de geração de emprego, de capacitação, de formação, com os nossos parceiros, com as organizações, que nem o Instituto Federal esse dia falando comigo, falou assim, vê que tipo de perfil você precisa, a gente molda um curso que vai atender todas essas organizações estudantis que nós temos, no nível, estão oferecendo também possibilidades para a gente avançar nessa busca que a gente vai ter agora de desafios e encontrar alternativas para ajudar as pessoas. É um momento que a gente vai precisar. E a gente está em pleno momento, né? E assim, uma coisa importante que o Dr. Wagner falou, né? E você vê, a gente gosta de viver em coletividade, né? Olha só, uma mesa, né? Você fazer tudo bem que tem a questão, fizer isso por videoconferência, é legal, não estou falando que, né? Mas assim, e para ajudar essa doença nova, ela está distanciando mais, individualizando mais as pessoas, né? A ficar em casa, não sair, não se mexer, não a trabalhar junto, a trabalhar dentro de um computador, quer dizer... Então essa questão aí, ela... Mas por outro lado, tá nós estamos aprendendo a reconhecer a importância do outro. Eu sinto falta de estar com o outro. Isso, o bom, isso... Eu falar, como é gostoso, né? Todo mundo tá falando, nossa, que saudade de fazer uma reunião, né? Fazer uma reunião, não só comercial mesmo, de fazer um churrasco, né? Contato, né? E quem sabe nesse retorno será um retorno mais qualificado. Porque a gente aprendeu mais uma vez, né? Está aprendendo mais uma vez que
A vida material, a vida física, Sim. ela é transitória e ela é precária. Quer dizer, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai Sim, durar. sim. Então, valorizar a vida muito mais de qualquer outro bem, especialmente os bens materiais, e a vida com qualidade. Isso. É o mais com menos, né? É uma teoria que está sendo discutida aí. Ali a gente acho que está num momento oportuno, né? A associação também, a ideia desse debate não é, de novo, trazer só questões econômicas, né? Porque tem que ter um equilíbrio entre o econômico, o social, a saúde, né? E até mesmo inspirar outras entidades, né? Inspirar outras pessoas. E parabenizar vocês aí da Arcos, essa iniciativa maravilhosa que ajuda aí 40 entidades aqui de Catanduva, né? E ajuda indiretamente aí tantas famílias, né? E são beneficiadas por essas entidades. Então, agora o momento é oportuno. Lembrar o pessoal a ajudar ainda mais, principalmente agora, em abril, né, que é o mês então, que a gente tem que fazer o imposto de renda, o pessoal que puder ajudar a manter o dinheiro aqui em Catanduva, né? É sempre bom lembrar. Quem puder compartilhar essa ideia, ajudar a divulgar, é muito importante, né? Seria bom se vocês também pudessem abrir um canal, né? Para quem está ouvindo também, de como que, por exemplo, pode ser feita uma doação para a Arcos? Como que seria isso? Nós temos a página da Arcos também, arcosassociação.com.br. Então, as pessoas têm acesso. Lá tem o telefone de contato dos nossos 2 contatos, que são os mais diretos e imediatos, né? Então, nós estamos disponibilizando também essa possibilidade das pessoas ligarem para a gente, falarem, e a gente juntos construir aí as soluções e as ideias daqueles que tiverem interesse, que serão muito bem-vindos. Inclusive, no final do ano, a campanha que vocês fazem, fiquei sabendo que tem instituição que não tem dinheiro para pagar o fundo de garantia do funcionário. A coisa, a gente acha que às vezes a instituição está bem, porque está cuidando, está tendo ajuda, mas o problema não é só ajuda de alimento também, né? Você tem que ter uma ajuda financeira, né? De pagar conta de luz, conta de... É muito raro uma organização do terceiro setor estar bem financeiramente. É raro. São poucas que têm essa qualidade de estar sobrando dinheiro. É muito raro. A maioria luta com muita dificuldade. Sim. São pessoas idealistas que abrem mão do seu tempo e de seus interesses pessoais para, por atos voluntários, se dedicar a uma causa maior do serviço ao próximo. Então, se você conhece alguma organização que se dedica àquelas pessoas em estado de maior vulnerabilidade, se você confia nessa organização, aproxime-se dela, conheça as pessoas, converse, verifique o trabalho, e se você confiar, doe e se voluntarie. Faça alguma coisa a respeito, porque se a nossa situação em Catanduva não está pior, é porque nós temos aí dezenas de organizações que realmente são levadas por pessoas idealistas, dedicadas. E aqui eu retomo a ideia do Newton e também do Escobar de que Catanduva é uma cidade privilegiada. Nós estamos numa região privilegiada de pessoas muito boas. E quando você junta... Uma pessoa muito boa pode fazer milagres. Quando você junta 40 organizações muito boas, é outra situação. É uma transformação completa. É uma transformação. Quando você pega a sociedade e reúne e aproxima os setores da sociedade para realizar um trabalho, é outro planeta, é outro universo. Sim. E é isso que está acontecendo. É isso aí, pessoal. É isso aí. Quer finalizar, Marcos? Eu acho que não sei se vocês queriam colocar mais alguma coisa. Aqui é, como dizer, mais um bate-papo mesmo, né? Eu quero colocar um agradecimento. Aqui estamos na mesa, né? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. A mesa do bate-papo, a mesa da amizade. Né? A ideia do nome ficou... Parabéns à ACE por mais essa iniciativa e obrigado. Da próxima vez também, que vocês voltarem, né? A gente vai falar um pouquinho desse comitê aí que está sendo discutido. Tá bom. Vou agradecer mais uma vez, né? A gente tem vários assuntos que a gente vem discutindo. Vocês estão sempre bem-vindos aqui. Passa sempre, vem tomar um café aqui com a gente. E a ideia é sempre trazer assuntos aí, né, que faz sentido, né, que fazem sentido, que tem conteúdo e que de uma forma ou de outra a gente um ajude o outro, né? Porque inclusive assim o pessoal não vendo, mas também nós estamos numa instituição que tem muitas dificuldades aqui também, né? Inclusive estamos fazendo uma campanha
de trazer associados, trazer as empresas, se envolvam, isso aqui é de vocês, né, da cidade, não pode deixar perder. É perder uma associação também, meu trabalho aqui é voluntário também, né? Se a gente perder uma associação de 90 anos, para você voltar de novo, não é muito... Mas o trabalho está indo bem, a gente tem acompanhado e a gente confia de que a ACE vai ter o reconhecimento, vai atrair cada vez mais os empresários e que eles possam entender que a ACE é um instrumento de fortalecimento do setor, do setor empresarial, né? Como Sim. outras organizações que a gente tem na cidade. Então, que siga nesse trabalho, que vocês estão de parabéns também. Muito obrigado pelo tempo, né? Foi E é só lembrar também que o programa Mesa Podcast, então, será veiculado no YouTube da ACE, também no site e nas redes sociais, né? Facebook e Instagram. E é sempre um prazer. Toda semana um convidado especial, um convidado diferente aqui. E a gente agradece mais uma vez, são sempre bem-vindos aqui no Mesa. Obrigada.